Alterações no olfato e paladar durante e após o Covid têm sido muito recorrentes nos atendimentos ambulatoriais. No início da pandemia, vimos que alterações no olfato e de paladar eram identificadas como marcadores da doença. Nós continuamos vigilantes a esses sintomas, pois eles ajudam no diagnóstico do Covid, mas também temos recebido muitos pacientes com permanência dessa queixa mesmo muito tempo após a infecção. Nós já sabíamos que algumas outras infecções podem afetar olfato e paladar, mas raramente nessa frequência e nessa intensidade com que nós temos visto no Covid. No que diz respeito à fisiopatologia dessas alterações, o vírus parece se ligar a receptores denominados pela sigla ECA, e foram identificados receptores desse tipo nas células de sustentação que ficam ao redor dos neurônios olfatórios, que ficam junto aos receptores olfatórios no teto da cavidade nasal. Essas células de sustentação ficam inflamadas e diminuem a chegada da partícula com cheiro até o receptor olfatório, criando uma barreira devido ao edema ao redor dessas células. Não é então a lesão direta provocada pelo vírus, mas sim uma alteração devido a esse inchaço nessas células de sustentação. E o mesmo raciocínio se aplica às alterações do paladar, onde também foram identificados receptores do tipo ECA. Importante destacar que a perda do olfato por si só já altera o paladar, e existe uma diferença entre gosto e sabor. Gosto seria azedo, salgado, amargo, doce, já sabor seria chocolate, baunilha, etc. Gostos, a princípio, são preservados, mas o sabor depende muito do olfato, tendo alterações no sabor dos alimentos, mas o gosto tende a permanecer. Algumas pessoas também podem ter a percepção alterada de cheiro, que nós chamamos de parosmia. Por exemplo, a pessoa é colocada para sentir o cheiro de café, mas sente um cheiro diferente, um cheiro de alguma coisa podre. Isso também tem a ver com esse edema e essa alteração na captação desses receptores. Também pode acontecer uma coisa que nós chamamos de fantosmia, que é quando a pessoa sente um cheiro mesmo sem ter nada no ambiente, nenhuma substância. Essa anosmia, como eu falei anteriormente, pode também acontecer em outras viroses e até em outras doenças infecciosas, mas infelizmente não há como diferenciar a anosmia do Covid da anosmia provocada por essas outras condições. Quando essas pessoas chegam até nós, a primeira coisa que fazemos é dar algumas orientações do ponto de vista de segurança. Se a pessoa perdeu o olfato, ela pode estar exposta a alguns riscos, como por exemplo em casa ela pode inalar gás sem ter a percepção de que está inalando gás. Então é importante talvez usar detectores de vazamento de gás no ambiente, que facilmente são encontrados em lojas físicas ou na internet. Da mesma forma, detectores de fumaça também podem ser importantes. Outra coisa que é importante, dependendo do tempo que a pessoa vai ficar sem olfato, é deixar visíveis as etiquetas dos alimentos para que seja visualizada a validade dos produtos antes do consumo. Do ponto de vista de terapia, recomenda-se o treinamento olfatório. A gente usa óleos essenciais de substâncias que têm um odor bem rico, bem forte, bem característico, como eucalipto, rosa, limão, cravo da Índia. E a gente pede para o paciente cheirar essas substâncias por 10 segundos, dar um intervalo de mais 10 segundos, cheirar a outra e fazer isso 2 vezes por dia. Isso serve como se fosse uma fisioterapia para o olfato. Com esse treinamento olfatório, a pessoa aos poucos vai começar a estimular aquela região do bulbo olfatório e aos poucos vai ter retorno da sensação dos cheiros. Tem alguns relatos também sobre o uso de vitamina A intranasal, ômega 3, mas sem comprovação em estudos mais robustos. Alguns também recomendam o uso de corticoide nasal, que pode até melhorar de alguma forma a chegada da partícula de odor até os receptores olfatórios, já que ele provoca um desinchaço naquelas células, mas as evidências também deixam a desejar. Habitualmente essas alterações do cheiro e do gosto demoram 14 dias, de acordo com a fisiopatologia que nós conhecemos. Uma pequena parte das pessoas vai permanecer por esse quadro com mais tempo, e essas pessoas merecem um exame de imagem do bulbo olfatório para verificar se está acontecendo alguma outra condição concomitante ao Covid, ou se é uma sequela da doença. E esses receptores que eu falei anteriormente, denominados ECA, também estão em várias outras áreas do cérebro e no tronco encefálico, inclusive talvez aí ajudando no acometimento respiratório. Além da febre alta, dificuldade para respirar, cansaço, fadiga, diarreia, dificuldade de cheiro, dificuldade de gosto, vários outros sintomas neurológicos podem surgir. Alterações neurológicas são relatadas em até 36% dos casos de Covid, mas na prática a gente acha que talvez seja até mais do que isso. Essa chance de acometimento neurológico aumenta em casos de Covid severa. Dor de cabeça, tonturas, dores musculares, aumento da chance de AVC, crises epiléticas, estados confusionais, meningoencefalites, são algumas dessas alterações. Como mensagem para esses pacientes do ponto de vista do acometimento da anosmia, nós devemos passar tranquilidade para as pessoas. Grande parte dos que estão desenvolvendo essa dificuldade com cheiro tem um quadro reversível em até uma semana ou 14 dias, mas isso varia de pessoa para pessoa.
Devemos destacar que essa alteração não tem a ver com problemas na memória sensorial ou lembrança dos cheiros, mas sim devido ao inchaço naquelas células, como eu comentei anteriormente. E além disso, a memória ou lembrança desses cheiros, desses odores, habitualmente não é esquecida.